Olá, esse é o Papo com Especialistas do CPP Talks, podcast do Centro de Estudos Público-Privado da FIP. Aqui recebemos quem entende de concessões PPPs para compartilhar conhecimento e experiência. Quem conduz o papo de hoje sou eu, Fernanda Nicolella, Thaís Azevedo e Felipe Sandi, todos pesquisadores do CPP. E o tema de hoje é daqueles que mexem com todo o setor, a nova Lei de Licitações e Contratos de Parcerias, o PL 2373 de 2025. Para ajudar a entender o que realmente muda na prática, a gente recebe Renan Marcondes Facchinato, advogado especializado em infraestrutura e finanças públicas, mestre pela FGV, professor e uma das vozes mais atentas às transformações do marco legal das concessões e PPPs. Renan, muito bom ter você aqui com a gente. E para começar, a gente gostaria de entender um pouquinho sobre a sua trajetória, como você foi parar nesse cruzamento entre direito, economia e infraestrutura, e puxando a sardinha para o nosso lado, como o curso de modelagem econômico-financeiro de concessões PPPs do CPP com a Radar PPP teve papel nessa sua trajetória. Oi, pessoal. Boa tarde. Primeiro de tudo, é uma honra enorme estar aqui. Queria agradecer a vocês três, em nome do CPP, que é uma iniciativa fantástica, que nasceu um pouco, acho que no ano passado, quando eu tive a oportunidade de ser aluno do curso de modelagem. E já respondendo a sua pergunta, antes de qualquer outra coisa, todo mundo me pergunta, eu falo, faça esse curso. Eu faço esse curso, porque é o único curso que vai te dar todas as ferramentas já aplicadas para desenhar modelo, ou pelo menos para compreender sensivelmente como funcionam os modelos dos tipos de contrato que a gente lida. Porque eu costumava brincar sempre que o melhor curso que eu tinha feito na minha vida, e de fato foi um curso muito bom, foi o meu pós de infraestrutura da GV, que eu fiz em 2014. E foi lá que eu tive o primeiro grande contato com tudo que é interdisciplinar, economia, finanças, contabilidade. Passei o maior mico da minha vida em contabilidade, quando eu percebi o quanto que a forma como a gente escuta e fala sobre contabilidade pode tornar ela muito interessante e rica, ou um desafio quase que intransponível. Então, todo mundo pergunta. Teve um amigo meu, inclusive, que ele ficou chateado porque ele estava na lista de espera, e aí veio, né, a turma especial desse ano. Aí ele me ligou e falou, mas e agora? O que eu faço? Eu falei, agora você espera mais um ano, porque vale a pena esperar. Como que eu vim parar aqui? Eu sempre fui apaixonado por essas questões de direito público e tal. Eu achava o máximo ler, assim, sobre o Leviatã, quando eu estava na faculdade, sabe? No começo, todo mundo na faculdade de Direito fica um pouco maravilhado com o poder simbólico da linguagem jurídica, até o dia que você percebe que isso não resolve nada. O primeiro grande feedback que eu tive foi do doutorado com o sócio fundador do escritório. Ele me disse, menino, você fala muito difícil, simplifica aí. Aí aquilo bateu, sabe? E como no fim do dia eu gosto de número, meu pai é engenheiro, eu cresci sempre nesse meio do caminho. Minha mãe é professora de literatura, meu pai é engenheiro, então essas coisas se juntaram ali, então eu caminho bem nos dois lados. Eu gosto de ver como as coisas funcionam, gosto de desmontar a coisa. É problemático quando a gente monta de volta e sobra a peça, mas enfim. Eu sempre achei isso fantástico, e eu sempre achei que as respostas que os juristas, principalmente os juristas mais tradicionais, têm para os nossos problemas são fracas, porque a gente gosta muito da resposta em tese, né? Eu gosto de brincar, que a advocacia, ela gosta do século XIX, a gente se esforça para ficar nele. Então eu acho que toda iniciativa que a gente tem de olhar para a transversalidade, porque sem isso a gente não resolve problemas, é um passo necessário. E ter ferramentas para fazer isso nesse atual momento que a gente está vivendo de maturidade do programa de parcerias no Brasil, é algo que eu acho que é sem precedentes. Então, isso ajuda a qualificar todos os lados da mesa, e eu acho que, em grande parte, essa iniciativa que tem sido capitaneada pelo Banco do Brasil também ajuda muito nisso, que é, né, nivelar o campo de batalha e botar todo mundo falando a mesma língua. Eu acho que isso é fundamental, e o curso, em especial de modelagem, possibilita isso de uma forma extremamente didática. Você me fez gostar de contabilidade, gente. Quão improvável seria isso? Legal a sua resposta, Renan, porque ela passa justamente pela segunda pergunta que eu ia fazer para você, mas acho que você já acabou respondendo, que era justamente sobre esse seu estilo de comunicação, né? Você tem, por um lado, uma comunicação técnica, mas, por outro, uma forma muito leve e didática de passar todo o seu conhecimento, né? E isso tem aproximado muita gente ao debate jurídico de concessões PPPs que você apresenta. Então eu queria saber, mas o que te motiva a transformar temas jurídicos complexos em análises acessíveis e provocativas? Olha, dizem que todas as guerras começam por problemas de comunicação. Existem duas coisas muito diferentes nesse mundo, uma delas é linguagem. Linguagem é conteúdo, a outra delas é comunicação, que é transmissão. Eu acho que eu tenho mais domínio da linguagem até do que da comunicação, mas o pouco que eu tenho de comunicação eu acho que eu aprendi em casa
em grande parte, porque minha mãe, sendo professor de literatura e sempre me incentivando muito a ler, e meu pai, ele não é professor de formação, mas ele também deu aula de matemática há bastante tempo. Eu acho que eu aprendi meio que por osmose, mas não é só isso que me motiva. O que me motiva, na verdade, é uma questão de que a linguagem jurídica, todas as linguagens técnicas, elas têm um potencial enorme de se tornar uma ferramenta de poder e exclusão. Então, se a gente consegue traduzir o que a gente está falando, a ideia é: eu tô falando para agradar a mim ou eu tô falando para ser entendido? Eu falo muito isso, porque principalmente quando a gente atende os nossos clientes na área jurídica, não adianta a gente falar pro cliente que a gente tem um prazo preclusivo para interpor recursos de embargos infringentes. Ou você já dormiu no meio do caminho, ou você fala assim: meu Deus do céu, que língua é essa? É óbvio que a linguagem processual é muito mais difícil de simplificar, mas a gente sempre consegue achar um jeito de transmitir a mensagem de um jeito que ela possa ser entendida. Corremos risco com ambiguidade? Sempre. Mas se a gente não democratiza o debate, a gente está falando só para a gente mesmo. E muito do debate que está acontecendo hoje, até por conta do PL 2373, implica em impactar a forma como a gente faz ou não faz escolhas de estruturação de projetos para gerar ou não gerar valor para a sociedade, só que ela fica sempre revestida nessa complexidade jurídica. Alguém tem que furar a bolha. Eu resolvi fazer isso. Legal que você comentou, Renan, porque já deu gancho para a nossa próxima pergunta, que a gente já ia entrar no PL, né? Nessa parte de comunicação, enfim, escrita, eu acho que esse acastelamento e essa proteção do conhecimento, ela existe em todas as áreas. E aí você vai lembrar do curso quando eu falava: o cara faz uma planilha que é para ele, assim, ninguém consegue descobrir o que está ali porque ele fez para ele. Você tem que fazer para o usuário externo. Quanto mais transparente, quanto mais acessível for aquele conteúdo, é mais fácil para todo mundo, né? Acontece isso também com os advogados. Eu ando tendo discussões um pouco mais voltadas para a área jurídica, principalmente pelas questões de reequilíbrio e tal. Cara, e às vezes eu sou obrigado a me socorrer num dicionário, porque parece que é um enigma, assim. A pessoa não quer que eu entenda o que está sendo dito. Ela está me desafiando a entender aquele enigma que está ali, porque é uma coisa quase que intransponível. Na minha visão, isso não é produtivo, porque de fato você não está atacando o conteúdo, né? Você está eventualmente colocando uma roupagem dizendo: olha, eu sou muito sofisticado, se você não consegue acessar é porque talvez você não seja inteligente o suficiente, talvez você não esteja no meu nível. Você não vê um pouco disso acontecendo? E aí eu vou fazer uma observação a mais. Recentemente, eu até compartilhei nos grupos e tal, eu recebi um texto da Tarsila com Como ensinar sobre PPPs e concessões. Cara, que texto maravilhoso, assim, sabe, uma coisa fluida, parece que tem alguém sentado do seu lado conversando com você. O conteúdo tá ali. Assim, eu tenho muita inveja de quem escreve bem, porque eu tinha vontade e eu não consigo, mas que texto maravilhoso e que habilidade de conseguir sentar do lado de alguém sem estar presente, conversando com ela. Olha, vou polemizar, assim, eu acho que talvez, e eu concordo contigo, todas as profissões têm as suas sofisticações e os seus códigos, mas eu acho que se tem uma profissão que é apegada à linguagem como ferramenta de domínio e de poder, com certeza é a área jurídica, porque de fato é uma profissão muito antiga, ela vem desde o direito romano, tem linhas de pesquisa nas faculdades só sobre direito romano, que é muito legal, até porque muito do que a gente pensa sobre infraestrutura tem alguma influência disso, mas o ponto central da discussão eu acho que isso acontece o tempo todo, a gente talvez já tenha percebido, né, eu gosto bastante de Guerra nas Estrelas, assim, e os advogados gostam muito de falar como mestre Yoda, com o dicionário do lado, então troca a ordem da frase, busca sempre um adjetivo mais sofisticado ou mais complexo do que o necessário. E aí, olha só que coisa interessante, eu me considero uma pessoa que trabalha com infraestrutura, mas que também usufrui de infraestrutura. Eu moro muito perto da linha Lilás do metrô. E esses dias eu estava voltando para casa, eu vi uma coisa muito interessante, eles estão fazendo uma campanha sobre acessibilidade. E aí, eu ainda não tinha me dado conta de quantas discussões há sobre acessibilidade. E uma delas é sobre acessibilidade linguística ou de comunicação, que é o famoso plain English. Fala as coisas do jeito mais simples possível. E aquilo me capturou a atenção, aí eu fiquei lendo o banner e achei super interessante, porque é uma discussão gigantesca que existe já há algum tempo e ela resultou numa lei
na década passada sobre a cartilha ao usuário de serviço público dar um contrato de concessão para uma pessoa que não passou anos como a gente estudando e nós mesmos ainda temos um monte de dificuldade com isso. Não é justo esperar que uma pessoa que vai usufruir daquilo consiga entender todas as nuances técnicas. Então, essa é uma obrigação nossa. A gente tem a obrigação de simplificar a linguagem, porque é para todo mundo. E eu digo isso justamente pelo fato de ando em rodovia, uso saneamento, uso energia elétrica, uso metrô. Então, eu acho que todos nós, em algum momento, vamos usar algum tipo de serviço ou infraestrutura pública e a gente gostaria de se sentir seguro, bem tratado, acolhido. E uma das formas que a gente encontra nisso é falando com clareza, falando sem muito floreio, né? O floreio, ele acaba sendo muito talvez para agradar certos públicos, e eu entendo que existem lugares em que isso faz sentido, mas para nós, no nosso dia a dia, com o que a gente trabalha, a maior parte do tempo eu não trabalho tanto com outros advogados, trabalho com o pessoal da área de finanças, pessoal da área de engenharia, pessoal da área de contabilidade. Eu preciso me fazer entender, até porque, de verdade, quem não se adapta fica para trás. E eu acho que para a advocacia isso é um grande desafio, que é saber a hora de falar difícil e saber que na maior parte do tempo não é isso que a gente vai ter que fazer. Renan, a gente teve um episódio até que tava eu, a Fer e o Felipe, em que a gente falou muito sobre a importância dessa tradução, né? De como é importante a gente conseguir simplificar e levar essa informação para as pessoas, porque a gente tá num ambiente complexo e falando de muitas coisas técnicas. E já entrando no PL 2373, o que motivou a nossa conversa com você neste tema é uma série de publicações que você tem feito no LinkedIn, pegando cápsulas, né? Pontos da lei e trazendo ali de uma maneira muito fluida e leve, materializando isso aqui que a gente tá falando. Alguns chamam a lei de uma modernização agora, né, da legislação. Esse PL, eu queria entender de você, qual que é a sua visão, o que ele simboliza? Se a gente tá falando de mudanças pontuais, se a gente tá falando em alguma alteração na lógica de contratação do Estado. Então, de maneira geral, conta pra gente o que o PL se propõe. Adorei que você vai me dar a oportunidade, inclusive, de desfazer um possível ruído que eu mesmo posso ter causado. Os primeiros artigos que eu escrevi, os 3, 4 primeiros, eram sobre temas que a minha intenção de provocação não era criticar a qualidade do PL. E eu já vou responder a sua pergunta. O PL é extremamente necessário, poderia talvez até ser muito mais arrojado, é arrojado em vários pontos, desafia dogmas jurídicos que não cabem mais no plano da discussão, especialmente depois da lei do PPI, mas num específico, eu acabei tendo uma interação num comentário, e eu fiz questão de dizer, a questão não foi um dos textos que eu escrevi dizendo, olha, isso era óbvio, não precisava estar na lei. E isso não é uma crítica ao fato de que o PL está lá. Não, o PL está lá porque ele é necessário. A gente está num país em que a gente é profundamente dependente de um texto de lei dizendo algo. Mesmo nos casos em que o texto de lei diz a escolha do gestor, a escolha de quem foi eleito para fazer política pública. Então, quando a lei vem e tenta chegar no meio do caminho, ela não vai fazer a escolha, ela não vai esgotar a escolha, mas ela vai dizer que você pode fazer a escolha, isso dá segurança jurídica para todo mundo. Então, de uma certa forma, em termos de essência, o PL é fundamental, traz temas, alguns temas que eu acho que são assim, que eu escrevi recente, que é sobre a questão da cobrança por disponibilidade, são discussões que a gente gasta muito tempo, então já que é para gastar tempo, vamos racionalizar o debate, vamos deixar claro quais são as escolhas que podem ou não podem ser feitas, dar mais clareza, dar mais transparência, e com isso a gente talvez pare de perder tempo, gerando custo de transação, para discutir se algo pode ou não pode ser feito. E que pode. Agora a lei vai dizer e a gente vai parar de discutir, assim espero, pelo menos. Posso fazer uma provocação? E aí não é minha, tá? Eu tô aqui relatando algo que eu vi do Carlos Ari, do Sanfeld, num evento que eu participei, e assim, ele foi um dos primeiros a falar. Quando ele terminou de falar, eu falei, nem precisava mais ter o evento, já podia todo mundo ir pra casa. E ele falou assim, olha, tá todo mundo muito feliz com o PL, porque ele parece pacificar práticas que a gente já vinha fazendo, mas quando alguém queria arrumar confusão, ia dizer que isso não estava em lugar nenhum na lei. Então, a gente conseguiu, de certa forma, ou pretende amarrar coisas que a gente já vinha praticando e trazer uma certa segurança jurídica. Só que ele terminou dizendo o seguinte, já estou avisando a vocês, não vai dar certo, porque surgirão novas polêmicas, porque a gente é incapaz de, no texto, deixar
exatamente alguém vai trazer uma nova interpretação, vai faltar uma vírgula, vai faltar uma palavra, e eu dei risada, mas eu falei, é verdade, né? Se lá atrás aconteceu isso, nada impede que agora, ainda que a gente ache que tá avançando, que tá melhorando e tal. Eu queria lhe fazer essa provocação. Você tem essa mesma visão de que a gente tá dando um passo de melhorar, mas que eventualmente a nossa capacidade de achar pelo em ovo pode terminar criando uma nova rodada sobre coisas que estão ou não estão escritas? Eu não tenho dúvida disso, e a gente ainda está passando por isso com a 14133, que é a nova Lei Geral de Licitações. Vejam, tem muitos artigos da 14133 que tem o texto praticamente idêntico. Mas o que é existe uma constante no nosso mundo aqui, no mundo jurídico, a gente tem um pouco essa questão do não basta a gente entender o que está escrito no texto da norma, precisa entender o que os tribunais vão dizer sobre, porque eles têm o monopólio da interpretação, por assim dizer, tá? Tô simplificando a ideia aqui. Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer, concordo 100%, aliás, professor Casari, né? Mas eu acho que o que a gente vai conseguir é ganhar tempo para fazer aquilo que a gente já está tentando fazer de boas práticas, que tem lastro em iniciativas que foram corajosas. Só olhar o Hospital do Subúrbio. A gente até hoje tem discussão sobre, não pode ter um parceiro privado prestando serviço médico ou até mesmo um serviço pedagógico, mas a gente está ok em fazer isso usando o terceiro setor, e eu não estou discutindo a qualidade aqui. A questão é, se você faz com o terceiro setor, você não está fazendo com agentes públicos concursados, que essa é a tese, você só pode prestar esse tipo de serviço para agente público concursado. Veio um corajoso, muitos corajosos, que testaram isso no Hospital do Subúrbio, tá aí, eu tive inclusive a oportunidade de visitar semana retrasada, algo incrível. Então, se você está dando um pouco mais de segurança jurídica, a gente consegue continuar fazendo aquilo que a gente já acredita que dá para fazer. Uma das coisas que eu ainda tá na minha lista de textos é para falar sobre o sistema de conta e vinculação, que é algo que, se eu contasse para vocês, e aí eu não poderia contar porque não andaria para publicar tudo, toda a história da primeiro debate que eu tive sobre isso, quase me deram voz de prisão. Como assim? Você tá falando que o dinheiro vai ser apropriado antes de entrar no orçamento? Não, o dinheiro sempre vai ser apropriado contabilmente no orçamento. A única coisa é que eu vou botar um canalzinho aqui no caminho, segregar a conta prestação e colocar lá no sistema fiduciário, e de lá para cá a gente vê, nessa grande leva de infrasocial, municípios, estados, mas principalmente municípios, colocando isso em legislação municipal. Recife fez isso, Caxias do Sul fez isso, a tendência é que os municípios que forem replicar esse modelo de PPP de infraestrutura escolar façam isso, que é para agregar uma camada adicional de segurança jurídica. E aí é óbvio que vão surgir outros temas, vão surgir debates sobre reinterpretar o sistema com as novas regras, porque isso é típico do mundo jurídico, então o debate está longe de acabar, mas eu acredito de verdade que a iniciativa é muito poderosa para pacificar coisas que a gente precisa fazer, porque a gente já faz, mas dependendo de onde a gente for fazer, a gente não vai conseguir. Que é um exemplo que não está nem na nova lei, mas que eu acho que abriu o caminho, COSIP. Tinha Tribunal de Contas que dizia, não, a única coisa que você pode fazer com a COSIP é pagar pelo serviço de iluminação pública. Não pode pagar por nada mais do que isso, porque que é isso? Isso é uma leitura, isso é um viés confirmatório de escassez, talvez. Eu acho muito interessante pensar sobre isso. Eu não sou, óbvio, minha formação não é em psicologia, mas se você pegar os livros do Nassim Taleb, você vai entender como a gente está cheio de viés inconsciente nas nossas tomadas de decisão, e a gente sempre tem esse viés confirmatório de que tudo tem que ser feito no micro, né, na unidade, e não no macro, no geral. Então, eu vou gastar o recurso público, eu preciso saber o que foi daquele centavo. Já vi um monte de Tribunal de Contas emitindo decisão, nós vamos auditar cada centavo, e o custo de transação, e o impacto regulatório. Vale a pena você gastar recurso, mais recurso do que você está auditando para auditar? Isso tudo é uma questão econômica, e a gente não é ensinado a pensar assim na faculdade. Faculdade de Direito, se você entrar hoje na Faculdade de Direito, eu aposto com você que você vai ter uma aula dizendo assim, você está aqui, Hans Kelsen, pirâmide normativa, o direito existe enquanto algo em tese abstrato fora do mundo, e é isso que a gente vai estudar. Você vai passar 5 anos discutindo isso, né? Basicamente essa é a ideia. Então, com certeza, novos debates virão, mas pelo menos a gente vai resolver alguns que precisavam ser resolvidos. Legal. E, Renan, agora a gente gostaria de explorar com você alguns pontos específicos, né, desse PL. Então, a gente preparou aqui algumas questões relacionadas a, por exemplo, ponto de concessões multimodais, equilíbrio cautelar, questão das garantias. Então, agora a gente vai explorar um pouquinho sobre esses temas. Eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre as concessões multimodais, né, que é um tópico
relativamente novo, né, que o PL trouxe expressamente. E aí eu queria entender um pouquinho da sua opinião sobre isso, porque quando a gente estava fazendo um estudo, né, sobre esse PL, eu, a Thaís e o Felipe, quando eu comecei a ler sobre concessões multimodais, eu pensei, achei super interessante, assim, fui até discutir esse tema com meu marido, que também trabalha com direito público e infraestrutura, e eu falei, nossa, olha que legal, uma inovação nesse sentido. Daí, quando eu falei pra ele isso, ele falou assim, eita, acho que isso aí vai dar problema. Na teoria parece super interessante, mas na prática ele falou, acho que vai ser complexo materializar isso em cláusulas e depois pra regularizar, enfim. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre isso. Esse é um tema que eu acho riquíssimo. É um pouco difícil tangibilizar, mas eu enxerguei, e aí pode ter sido só um viés meu, onde que eu enxerguei o nascimento desse debate, na verdade, é um debate próximo do setor de rodovias, que era, tem um reequilíbrio, posso te dar um trecho adicional para você explorar, em vez de eu te dar dinheiro? Essa discussão já vem no setor de rodovias há bastante tempo, tem precedentes interessantes, por exemplo, tem, no caso da Bahia, a Via Expressa Metropolitana no sistema da BA-526, foi incluído por termo aditivo. E ali, dependendo para quem você pergunta, não, você precisa fazer uma licitação em separado. E aí entra qual que é o grande desafio de fazer concessão multimodal? É o dogma da licitação pela licitação. Então vamos lá, o que quer dizer isso? Ah, você está dizendo que não é para licitar e que licitação é um absurdo? Não, eu estou dizendo que licitação é uma ferramenta. Até mesmo livros de juristas mais tradicionais falam isso expressamente. Licitação é uma ferramenta, ela não é um fim em si mesma, ela existe para gerar valor. Quanto custa isso? Uma vez na minha vida eu vi numa discussão judicial, num processo lá no escritório, contra uma companhia estadual de saneamento, que a gente estava discutindo indenizações de parte a parte, e a companhia chegou e precificou quanto custava para ela, em termos de custo interno mesmo, homem-hora, custo administrativo. Isso foi lá em 2008, mais ou menos. Essa companhia estadual de saneamento disse no processo, fazer esta licitação custa para mim R$50 mil. Se atualizar pelo IPCA, dá um pouquinho mais de 100 para hoje. Então isso é custo administrativo, é só para ele girar a máquina para fomentar a obtenção de uma tal de proposta mais vantajosa, mas ninguém sabe quanto custa esse processo. Então, a gente ainda vive num cenário em que a licitação não é nem um dogma, é praticamente uma divindade. Então, você falar que não vai fazer licitação, meu Deus do céu, é probidade administrativa. Muito difícil tocar nesse assunto ainda hoje. Mas, assim, a própria Constituição já dizia que a legislação ia prever os casos em que ela não ocorre. A lei tem uma série de hipóteses para isso, mas a gente fica apegado a essa ideia de que tudo tem que ser licitado. E pior, soma com um dogma que vem da 8666, que é o dogma da desagregação, né, do unbundling, que é, você precisa fracionar o objeto o máximo possível, que você precisa ampliar a competitividade. Quanto custa o risco de interface disso tudo para o governo? Quanto custa para o governo ter que fazer um monte de licitação separada só para agradar, muitas vezes, uma interpretação, muitas vezes de um órgão de controle, no sentido de que você precisa fazer um monte de licitação. Então, só para fechar essa ideia, eu enxergo o nascimento disso lá nesse debate de rodovias, que era, posso adicionar trechos? E a resposta quase sempre é não, isso aqui é um outro escopo, você tem que licitar, você está desnaturando o objeto da licitação, mas há casos de precedentes, sim, que isso acontece, mas tem um exemplo que eu acho que daria pra gente colocar de como esse potencial pode ser explorado, é um exemplo que, na verdade, não é de concessão, mas é um exemplo que eu acho fantástico. Metrô de São Paulo. Vocês já foram no Shopping Metrô Santa Cruz. É um shopping incrível. Ele é um ativo do metrô. Ele é um projeto... Aliás, a veia imobiliária do metrô, ela gera receita relevante o suficiente para ela caber em percentual da receita deles ali, né? Pelos dados que a gente tem acesso publicamente, do que é divulgado, é relevante o suficiente para... Não para rivalizar, óbvio, mas para ser relevante. Então, nós estamos falando de um escopo que é exploração imobiliária e exploração de serviço ferroviário. A partir do momento em que a gente muda a lógica de se fazer licitação, não que eu quero um operador específico ou pior, um executor de obra pública, mas eu quero um investidor que toma risco, é mais fácil dessa discussão. A gente consegue ampliar, mas é difícil enxergar onde fazer isso. Para nós, o mais fácil é Smart Cities. Por quê? Porque são serviços correlacionados, mas não são iluminação pública, mas todos são pesadamente dependentes de tecnologia. Eu acho que esse é o primeiro grande veículo de teste, vai ser Smart Cities, e depois a gente traz essas discussões colaterais para a mesa e tenta viabilizar. Eu acho que isso é uma ferramenta mais poderosa do que todo mundo está percebendo, porque eu acho que nenhum de nós ainda conseguiu enxergar o alcance que ela vai ter. Posso fazer algumas contribuições, porque eu também estudei esse tema lá para fazer a apresentação lá. Eu acho que a letra não fala em multimodal. Não. É meio que uma interpretação que a gente está fazendo sobre diversos pontos que levam para essa direção. Então, talvez uma leitura do que você está dizendo é multi-objetos, e uma discussão sobre se eu estou trocando ou não, se eu estou agregando objeto e eu estou bem com isso.
Se eu não me engano, o ponto mais sensível é dizer, olha, você pode incluir coisas que não necessariamente são daquele objeto, então uma obra em algum lugar perto, alguma atividade que não seja exatamente aquela da concessão. Isso já era praticado, mas eu acho que ajuda e dá conforto. Eu acho que a ideia de você dizer que você pode usar a arrecadação de divisíveis para pagar serviços não divisíveis amplia, e eu acho que resolve, assim, iluminação pública na veia. Parece que foi feito para iluminação pública e para resíduo. Então, aí eu acho que a gente começa a pensar em multimodal no sentido de talvez seja um dispositivo mais claro. E aí eu completaria com essa ideia da receita acessória. Se eu não me engano, também tem um dispositivo lá que permite que você esteja projetos e que sejam em separado, inclusive com prazo diferente. E aí eu acho que isso, quando a gente junta essas três coisas, né, a ideia do, olha, pode ser mais de um objeto, você pode incluir obras, inclusive, que não tem a ver com isso, você pode fazer remuneração, você pode usar a tarifa para pagar várias coisas, inclusive aquilo que você não consegue dividir. E quando a gente pensa na questão acessória, quando eu vejo para essas três coisas, eu tenho a mesma leitura do multimodal, mas eu queria falar, não tá lá na letra, né? É uma interpretação. Não tá. Isso eu acho que já é a turma criando terminologia, porque tem isso também, né? Eu adoro brincar com isso. A gente precisa criar terminologia jurídica para tudo. Assim, só existe um lugar no mundo em que existe um contrato chamado concessão administrativa. Todo o resto do mundo chama de PPP de pagamento governamental. Simples. Mas a gente precisava criar um nome diferente para isso. Normal, faz parte da nossa cultura jurídica. Qual que é o maior problema da argumentação jurídica? É que como a gente vai para a faculdade, aprende a pirâmide de Kelsen, e é isso. Tudo bem, eu tô diminuindo muito, a gente tem 5 anos de conteúdo, mas a gente não é ensinado a pensar o direito como um fenômeno inserido na sociedade. Tentam ensinar o direito pra gente como uma ciência pura, digamos assim. Então, a gente perde essa noção de contato. Aí você vai sentar com o jurista pra falar, então quer dizer que se eu quiser eu posso conceder uma rodovia no Rio Grande do Sul e um data center no Rio Grande do Norte. Esse é o tipo de discussão que você vai ter. Por quê? Porque o pessoal sempre pensa no latinório aqui, né? No ad absurdo. O ad absurdo não pode acontecer? Pode. O sistema tem meio de coibir? Tem. Gente, quem que vai entrar num projeto absurdo? Pode até ser que tenha, mas não vai parar em pé. E o nível de governança que a gente tem hoje para projetos no Brasil, com unidades de PPP bem estruturadas, com legislação mais robusta, com muito mais gente tendo consciência de como se desenha esse tipo de contrato, isso já é um desincentivo a fazer o absurdo. Então, assim, a chance da gente ter essa discussão no mundo real é pequena. Mas isso vem do fato que na faculdade de Direito, quando a gente ensina sobre o que é um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, que está lá no Código Civil, eu nunca vou esquecer, meu professor de Direito Civil dizia assim, um objeto impossível é comprar um terreno na Lua. Isso em 2004 era impossível, já tem gente falando disso hoje em dia. Mas o meu ponto é, que tipo de exemplo é esse? Que tipo de contexto de realidade a gente está provocando no debate? E aí na hora que você senta para falar desse artigo, sempre vai ter, e normalmente vai ser alguém da área jurídica para dizer, não, isso é um absurdo, porque aí agora então quer dizer que pode tudo. Não, não pode tudo. Quando você olha para o sistema como um todo, ele está carregado de freios e contrapesos, incentivos e desincentivos para que isso não ocorra. Aí precisa sentar e fazer conta, né? Posso fazer só uma última observação em relação à fala anterior, que é essa discussão dos objetos, né? Incluir compensações, etc e tal. A prática também passou na frente, né? A gente tem feito compensações dando em contrapartida, por exemplo, tá acontecendo isso. O estado da Bahia tem negociado com o concessionário porque tem um déficit de demanda e, eventualmente, a forma de pagar vai ser um conjunto de receita acessória. Acho que a grande limitação aqui, eu concordo com você, é o instrumento de seleção do parceiro privado é para ter vantagem, mas se você é capaz de demonstrar vantagem de outras formas, você resolveu o problema, né? E a prática vem se impondo em relação a isso. Eu acho que talvez a fronteira, e aí eu acho que isso não está, de fato, na lei, é como caracterizar vantagem, quais elementos mínimos deveriam estar ali para que a gente faça. Eu acho que isso está muito na fronteira, não daria para colocar, uma discussão completamente mais recente, que a gente viu amadurecer lá nas discussões da consenso, né? Não, com certeza. E, na verdade, no fim do dia, a vantagem ou o resultado, ele nunca vai vir de um discurso puramente jurídico. Ele vai vir de você preencher o mundo real de significado e fazer conta. Então, se a gente conseguisse fazer a conta, por exemplo, de quanto custa fazer uma licitação, isso já daria muito mais clareza do porquê que nós estamos movimentando a máquina para isso. Para não dizer que não tem, a lei tem algumas escolhas que ela fez, por exemplo, de dispensa de licitação por valor muito baixo. Eu não lembro agora o valor exato da 14133, mas é algo em torno ali de contratos até R$10 mil. Por quê? Porque o próprio legislador já parou para pensar e falou assim, é muito caro mover a máquina administrativa para eu fazer um processo complexo de licitação para algo de valor tão pequeno. Afora isso, dificilmente a gente tem esse debate. Então,
A partir do momento em que a gente consegue chegar num consenso de razoabilidade, de sair dos absurdos, o resto precisa passar por uma discussão multidisciplinar sobre o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, por exemplo, olha que interessante. A lei fala que de serviços e obras não afetam só o mesmo setor. Volto no exemplo que eu dei do metrô, que embora não seja um caso de concessão, do ponto de vista de estruturação de negócio, é uma ideia para ser pensada. E ele fala que as obras que após entregas não venham ser geridas e exploradas pela concessionária, que alguns chamam isso de contrapartida, alguns chamam isso de encargo. Aliás, teoricamente, isso poderia ser considerado um encargo do ponto de vista jurídico, que é algo que já poderia ser feito. Então em vez de você me pagar em outorga em dinheiro, você faz uma obra para mim de alguma coisa que eu vou operar depois. Já dava para construir. Ibirapuera, né? A experiência do Ibirapuera é isso. A experiência da licitação do Ibirapuera, o Dória disse, eu não quero outorga, eu quero que você tome conta de outros parques. Exato. Bem, não era multimodal porque era o mesmo setor, mas é um objeto diferente, eram outros parques no qual você simplesmente não ia oferir receita, você ia tomar conta. No final do dia, eu estou trocando outorga por serviço. Se você pensar na lógica jurídica do micro, do unbundling, da desagregação absoluta, isso já seria o suficiente para discutir esse problema uma palavra que aparece muito no estado de São Paulo é a aglutinação. Né? Então, a aglutinação é até um conceito que foi cunhado, desenvolvido pelo Tribunal de Contas, e existem casos em que, de fato, principalmente em contratação tradicional, acontecem às vezes algumas coisas estranhas, mas eles chamam de aglutinação indevida. Então, dependendo de para quem você desce, do analista para quem você desce o caso do Ibirapuera, a ideia de juntar, né, a expressão corriqueira, o osso com o filé mignon, isso já poderia gerar um debate do tipo, não, são dois parques diferentes, são dois escopos diferentes, se eu licitar em separado, eu amplio a competitividade. Será? Porque, de novo, ninguém ensina a teoria dos leilões pra gente na faculdade de Direito. Eu até tive uma discussão muito curiosa, tô tendo num projeto que eu tô trabalhando do BNDES, que pela primeira vez o pessoal sentou para realmente discutir critério de julgamento pensando nisso, que é profundamente necessário. Por quê? Porque senão a gente fica só discutindo, sei lá, maior desconto porque é o que está na lei, ou alguém vai querer reabrir a discussão sobre técnica e preço com todos os desafios que é fazer uma técnica e preço funcionar, né? Eu queria explorar um ponto que, Felipe, você vai trazer suas contribuições também, porque você fala bastante sobre isso, que é sobre a expressão por sua conta em risco, né? Então agora a redação desse PL, a gente troca essa expressão, né, por sua conta em risco, por repartição objetiva de risco. Eu gostaria de ouvir o Renan e o Felipe falar sobre esse ponto e se vocês acham essa mudança importante e o que ela muda. E se ela muda alguma coisa na essência das concessões PPPs. Muda tudo. Essa pergunta da Fernanda me remeteu um pouco uma fala sua aqui já, contrapondo aqueles juristas mais tradicionais a uma visão mais moderna. Então eu queria complementar a pergunta da Fernanda para saber de vocês se a gente está agora fincando uma visão mais moderna ou não. Conta pra gente, por favor. Eu acredito que sim, e eu acho que muda tudo. Foi o primeiro artigo que eu escrevi quando eu estava lendo o PL, já estava começando a surgir pergunta para cá, pergunta para lá, e o debate sempre é muito instigante. Na verdade, o que eu percebi é que eu perdi o time de publicar o meu texto da minha dissertação de mestrado. Vamos lá. Quando eu estava no mestrado na PUC, eu nunca me contentei com aquela ideia de que por sua conta e risco significa transferência total do risco de demanda, ou que você não pudesse fazer compartilhamento de risco de demanda em concessão comum, e que necessariamente sempre a escolha seria que os riscos associados a eventos imprevistos, que os juristas chamam de área econômica extraordinária, estaria sempre retido no governo. Tem uma coisa que dificulta um pouco, que é o próprio Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ele afirma isso de uma forma mais ou menos categórica em relação às concessões comuns. Mas, tirando isso de lado um momento, pesquisando, refletindo, qual foi a conclusão que eu cheguei? A gente parte da premissa que, por sua conta e risco, encerraria um comando completo. O que quer dizer isso? Você não tem mais nenhum espaço de tomada de decisão em cima disso. O legislador escolheu tudo que ele podia escolher, o gestor público não tem mais escolha para fazer. Aí eu cheguei à conclusão, e eu não vou gastar tempo falando desse juridiquês, mas a estrutura da norma, ela na verdade é um comando que a gente chama de incompleto, ou norma em branco, como o pessoal da área penal gosta de falar, que é o quê? Ela te dá o comando até a metade. O aplicador vai precisar fazer o resto do preenchimento. O que é o resto do preenchimento? É olhar cada projeto, entender a distribuição de risco de cada projeto, e aí sim, tomar uma decisão em concreto que nunca vai ser igual a de outro projeto, nem que seja do mesmo setor. Um projeto de água e esgoto
numa determinada região do país que está mais sujeita à escassez hídrica é completamente diferente de um lugar onde chove muito. Pode ser que você tenha o mesmo número de habitantes, inclusive, vai ter custo de capital diferente, vai ter risco diferente, e talvez você precise lidar com o risco de demanda e, de novo, discussão que surgiu majoritariamente no campo das rodovias, que era até que ponto a transferência do risco de demanda é um risco absoluto e ponto final e acabou a discussão. Então, foi mais ou menos a ideia que eu desenvolvi, e aí, mas eu tô muito feliz que o texto da lei vai mudar. Por quê? Porque a lei de PPP já diz isso, desde 2004. Aí vai ter gente que diz que você só pode compartilhar risco se for uma PPP da 11079, muito embora a essência econômica dos dois institutos seja a mesma. A lei do PPI diz isso. Então, a partir do momento que a lei de concessões muda para dizer mais ou menos aquilo que a lei de PPP já diz desde 2004, a gente, de novo, elimina um ruído interpretativo. E aí eu gosto sempre de insistir isso. Parágrafo 2º, artigo 1º da lei do PPI, não é sobre o juridiquês, é sobre... Esse é o melhor conceito que a gente poderia ter, o que está na lei do PPI. Por quê? Porque ele está preocupado com a essência econômica e não com as filigranas jurídicas, se tem que ou não tem que ter licitação para concessão. Isso não é problema de concessão, isso é um problema de contratação pública. Vem antes. Então, essa é a grande questão. Eu acho que muda tudo. E isso vai dar muito mais tranquilidade para a gente ter esse tipo de debate e para a gente conseguir, de fato, sentar e aceitar que, número 1, risco é sobre a probabilidade de um evento incerto acontecer, seja ele bom ou ruim. 2, faz sentido você analisar cada contrato e entender até onde você quer transferir o risco, porque muitas vezes o benefício incremental de fazer uma transferência maior não gera mais valor, talvez ela destrua valor. Tipo, se você pensar numa sinoide, ela vai ter um ápice e depois ela cai de novo. E isso não é a gente que vai definir. Você precisa sentar com o econômico financeiro e fazer conta, rodar a simulação, entender. A partir disso é que você toma a decisão jurídica. Eu adoro cutucar também. Essa é outra coisa que eu gosto de brincar, né? A gente gosta muito de achar que a gente é mais importante do que a gente é, não que nós não sejamos na área jurídica, mas muitas das escolhas não são nossas. Muitas das escolhas vão depender do que a planilha resulta no final. Quanto melhor for a planilha, melhor é a tomada de decisão e a gente encaixa no modelo de contrato que a legislação tem para ele. Acho que a ideia é essa. Erro do meu lado, e aí é foda, né? Porque bota o economista para falar de lei, mas vamos lá. Na prática, a gente tinha superado esse debate. Não à toa, os contratos da NTT são contratos de concessão, estão sobre a lei que existe hoje e estão saindo com o compartilhamento do risco de demanda. Então, na prática, a gente superou. Só que eu acho que resolve um problema que é, toda vez que alguém queria criar caso, essa discussão surgia, né? Toda vez que o cara queria dificultar o reequilíbrio, ou se ele quer parar a concessão, se ele quer criar um problema, essa expressão surgiu, se você for olhar o acórdão da 101, que foi o primeiro dos casos onde houve a renegociação, a área técnica, no parecer da área técnica, tá dizendo, não pode, porque você tá mexendo, esses riscos aqui você não poderia, porque quando eles mudaram inclusive a distribuição do risco de demanda, né? Que não poderia. Então, assim, toda vez que você quer criar caso, você se valia desse negócio. Então, eu acho que resolve, a gente tira o diabo do elefante da sala. Em essência, a mesma coisa. A diferença é quem paga. Paga o usuário, paga o contribuinte. Mas no final do dia, o instrumento é o mesmo, a gente tá falando das mesmas coisas. Eu não sei, Renan, quanto você já conversou com o Maurício, com Portugal, sobre esse tema. Ele tinha uma visão muito particular. Ele dizia, olha, quando você olha pro artigo 2, ele tá descrevendo o que é concessões. Ele não tá falando sobre distribuição de risco. Porque no final do dia, a interpretação que a gente dá é que aquele é um dispositivo para obrigar necessariamente uma distribuição de risco fixa. Ele fala, não, aquele dispositivo ali era para dizer o que era PPP, o que era concessões. E, portanto, quando ele fala por sua conta e risco, é pelos riscos que foram delegados, portanto, por sua conta e riscos assumidos. Não que isso fosse um elemento de distribuição de riscos, como é, por exemplo, quando a gente olha para o de PPPs, que é mais claro. Aqui você vai ter que fazer uma distribuição objetiva de risco. Então, acho que ajuda bem, apesar de eu acho que ser quando estava todo mundo de bom humor, esse problema estava resolvido. Quando alguém queria criar caso, esse problema surgia de volta, dizendo, não pode, tá? Então, eu acho que a visão, eu não sei nem se dá para dizer que é moderna, tá, Fernanda? Você perguntou. Cara, eu acho que esse entendimento ele já tá mais maduro há algum tempo, né? A gente já tem feito dessa forma há algum tempo, eu acho que é enterrar de vez esse defunto e ver se a gente conseguiu botar prego no caixão. Eu já li, na verdade, eu li todos esses artigos, digamos mais, eu não tive ainda a oportunidade de debater ao vivo com o professor Maurício, mas eu já li todos os artigos dele e eu super concordo. Na verdade, se você pegar até os livros mais tradicionais da área jurídica, o questionamento sobre o que está lá no artigo 2º é 2/3 disso aqui não é sobre concessão, é sobre, por exemplo, requisitos de validade, que é ter licitação, que é
ter um licitante habilitado para ganhar o contrato. Isso não é problema de concessão. Então eu concordo, e isso, inclusive, vai na mesma linha da ideia de que, na verdade, a norma é incompleta. E tem uma coisa, na verdade, que é muito mais antiga. Tem um Hart, que não é o da economia, que é o do direito, que é o Herbert L. Hart, que é um cara muito bom de teoria da interpretação jurídica. Ele tem um artigo de 1940, se eu não me engano, que diz o seguinte: toda norma jurídica deveria ser lida como se no final ela tivesse uma vírgula que dissesse exceto se ou exceto que. Se vocês tiverem curiosidade, eu mando, tá em inglês, mas é mais fácil entender um texto sobre direito escrito em inglês muitas vezes do que em português. Mas o que está por trás disso? A ideia do limite do possível. Então, para você atenuar essa ideia de que às vezes você vai ler uma norma e chegar numa interpretação bizarra, é contornada por essa ideia do suponha que sempre já tivesse, presuma que está escrito ali, vírgula, exceto se isso não for possível, ou exceto se as circunstâncias impuserem a realidade no sentido contrário. Isso foi escrito na década de 40, mais ou menos. Eu vou confirmar e mando para vocês. Mas mais do que isso, há um tempo atrás ficou famoso um decreto-lei da época do Império sobre as concessões ferroviárias, e tem coisas lá que só foram aparecer de novo na legislação brasileira no PPP. Então, dependendo da perspectiva histórica que a gente olha, na verdade, nós estamos resgatando boa prática que a gente fazia na época do Império, e que a gente perdeu. Talvez em grande parte pelo fato de que, por escolhas de política pública e condução governamental, o século XX principalmente é marcado por obra pública. Não sei o que digo isso, está no livro de concessões do professor Floriano, que ele fala sobre, aspas, modernização autoritária do Estado. Então a gente perdeu essa vivência, essa prática, esse conhecimento. Então, muito do que a gente vê surgir de novo para cá, se a gente olhar por essa perspectiva histórica, na verdade, não tem nada de tão moderno assim. Mas eu concordo que tem uma ideia de modernidade no seguinte sentido. Quando a gente olha para 14133, a gente percebe que ela aprendeu muito com a experiência do lado de cá. Tudo que está na 14133 hoje, tem gente que discute, não, agora a gente tem que mudar a forma como faz concessão. Não, mudar a forma como se faz contratação tradicional. Isso aqui é aprendizado de concessão em PPP. Então, eu não quero que você queira trazer isso para o lado de cá. O lado de cá já faz isso. Tem que fazer isso do lado de lá, que é o lado da contratação tradicional. Então, no fim do dia, é bem isso, e a leitura correta seria essa. Mas essa não é a leitura predominante. A leitura predominante ainda é que o artigo 2º está dizendo que essa é uma escolha que esgota de modo completo o debate. Muito embora aquilo fosse para ser só um artigo de definição. Pô, Renan, sabe quem tem uma aula muito bacana sobre história da relação público-privada? Eu presenciei essa aula, o Everton, o Henriques. Ele tem uma aula bem bacana que fala, vai lá no Império buscar, depois falar da crise, das mudanças, da crise 29. É bem bacana. A gente podia convidar ele para vir falar aqui. Era o que eu ia falar agora. Pô, você já tem o próximo convidado, vou estourar pipoca para assistir. Isso aqui tá aqui para não tem prazo de validade, certo? A ideia é que vocês continuem gravando o podcast, de preferência para sempre. Então, uma hora vai dar certo e ele vem. Mas eu acho que isso seria um tema valioso pelo fato de que eu lembro que tinha uma discussão quando a gente estava na 5ª série, né? As eternas discussões da 5ª série. Eu tinha um amigo que falava estudar história é inútil. E eu falava, não, mas estudar história é muito legal. Por quê? Porque a gente entende muitas vezes o nosso senso de pertencimento e por que a gente faz o que a gente faz. E no fim do dia é isso. Então, quando você consegue ter a perspectiva histórica, às vezes você entende por que certas decisões foram tomadas ou por que certas decisões não foram tomadas. Mas, Renan, me assusta não. Você não tinha essa reflexão na 5ª série, né? Não com essa ideia por toda, assim. Nem tinha história na 5ª série. Era mais sobre o espírito da 5ª série. Acho que foi no colegial isso. Mas é óbvio que a gente não tem essa visão quando a gente ainda é muito novo, mas eu achava que estudar história fazia sentido. Eu cresci nos anos 90, a queda do Muro de Berlim, o final da União Soviética eram muito recentes nessa época. Então muito se falava sobre as decorrências de tudo que tinha acontecido no final da Segunda Guerra, a divisão da Alemanha e tudo mais. Então eu achava isso, assim, apaixonante da perspectiva de alguém que tinha 15, 16 anos, estava começando a ler alguma coisa sobre isso, né? Quanto mais velho a gente fica, mais a gente percebe que isso faz sentido. E eu gostaria de não entregar a minha idade. Agora já foi. A nossa geração viu a história acontecer. A gente viu a queda, a gente viu o 11 de setembro. De fato, nossa geração vivenciou esses eventos históricos. Exatamente. Ou seja, estamos ficando meio velho, né? Mas tá tudo bem. Renan, a gente teve um episódio aqui que a gente dedicou o episódio completamente pro tema de garantias. E a gente sabe que você está acompanhando de perto e que você, inclusive, dá aula sobre esse tema. Então, eu queria dar um passo atrás, para além de falar só sobre o PL
e o que ele traz de relevante sobre garantias, dar um passo atrás e falar qual que é a diferença de garantia e mecanismo de pagamento. Então, se você fosse explicar de uma maneira didática, e aí com a cerejinha do bolo, trazendo o comentário sobre a nova lei, queria que você falasse para quem está nos ouvindo sobre isso, por favor. Obrigado por essa pergunta, porque ela é extremamente instigante. O ponto aqui é o seguinte: qual é a primeira pergunta que a gente faz quando vai discutir PPP da 11079 que envolve pagamento público? Primeira pergunta que todo mundo faz: qual é a garantia? Essa pergunta, ela tá ou incompleta ou ela sofre de um problema de ambiguidade. Por quê? Longa história curta. O artigo 6º da lei de PPP, ele não usa essa expressão, mas ele é sobre pagamento. Pagamento é o quê? Juridiquês, adimplemento voluntário da obrigação. Beleza? O artigo 8º fala de garantia. O que é garantia? É remédio. Se eu tivesse que explicar da forma mais didática possível, o que é mecanismo de pagamento? Mecanismo de pagamento normalmente é algo complexo em que eu vou tentar, primeiro, associar a remuneração do parceiro privado, seja ele em qualquer contrato que for, ao nível de qualidade do serviço que ele presta. Isso é sobre a parte de desempenho, mas mais do que isso, o que a gente está buscando é segurança, previsibilidade de um fluxo de recebíveis, beleza? Onde eu fico didático, porque eu não estou sendo didático até aqui. Consignado. Quantas pessoas não contratam um consignado? Empréstimo consignado na folha. O banco vai lá e saca. Cai o seu salário, o banco saca o serviço da dívida, a prestação, antes de você acessar o seu salário. O que é isso? Isso é securitização de pagamento. Isso é o que está na alma da ideia de mecanismo de pagamento, que é achar um jeito de eu securitizar o fluxo de recebíveis para o parceiro privado, para que ele não corra o risco de pensar: será que no governo de ocasião o ocupante do cargo não vai com a minha cara e ele vai suspender meu pagamento porque ele pode? Então, mecanismo de pagamento é cumprimento voluntário. O exemplo mais próximo da vida real das pessoas é o consignado em folha. E muita gente faz isso. E é exatamente isso. O que é? Tecnicamente falando, cessão fiduciária de recebível. Você está entregando para um terceiro gerir o dinheiro que é seu antes mesmo de você pôr a mão nele. É exatamente isso, muda só a escala. Garantia é remédio. Se você chegou na garantia, é porque o caminho que estava antes deu errado. É basicamente isso. Aí você vai ter que ter alguma coisa que conserte a situação que deu ruim. Então, essa é a discussão toda e, de fato, isso surge com a escala que a gente tem hoje em IP, que é exatamente o episódio do Galate. Todo o desenvolvimento dessa ferramenta vem de lá. Quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar isso nas PPPs de educação, o debate era: a gente não pode se dar o luxo de reinventar a roda, vamos usar o que funciona. Então, qual foi o modelo? Todo mundo sentou na cadeira para estudar o modelo de IP. Por que ele dá certo? Por causa disso. Porque ele não é uma garantia, como regra. Ele é um mecanismo de pagamento securitizado, para falar do jeito bonito, que também é o mundo dos shopping centers, né? Loja âncora. Loja âncora é o que gera o fluxo de caixa estável do investidor do shopping center, porque ele sabe que a C&A não vai quebrar, que a Renner não vai quebrar. Por quê? Porque elas sempre vão estar lá. Então, as maiores lojas dos shoppings são as que normalmente entram nessa ideia de securitização de fluxo. É isso. Renan, pra gente encerrar nosso episódio, a gente normalmente traz algumas questões aqui para além, né, desse mundo profissional, para as pessoas te conhecerem para além do advogado, né? E eu vou fazer uma pergunta para você que eu já sei a resposta, mas acho que as pessoas deveriam saber. Quem que é o Renan nas horas vagas? O que tem te animado no dia a dia, assim, para além de discutir as questões desse novo PL? Você já sabe, eu já te aluguei com esse hobby, né? Eu gosto muito de café. Eu sou o doido dos métodos. Às vezes eu pego um café e faço em vários métodos diferentes para entender qual é a diferença do sabor. Estou muito longe de ser alguém que manja muito, mas é algo que eu realmente gosto. E aí, quando eu gosto de alguma coisa, eu normalmente boto muita energia para entender como ela funciona. Talvez seja o lado engenheiro que eu herdei do meu pai. Então esse é um hobby fantástico. Eu ando de moto, não tenho carro há muito tempo, gosto muito do vento no meu rosto, ou melhor, do vento no meu capacete, né? Porque a gente tem que pilotar equipado. Para quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto muito de Guerra nas Estrelas, então é muito comum eu usar memes e diálogos e frases dos filmes para ilustrar situações da vida real. E é incrível o tanto de coisa que a gente pode aproveitar de lá. Eu gosto muito de ler e uma das coisas que tem me feito refletir muito são os escritos do Humberto Eco, e uma coisa que eu tenho usado muito, uma alegoria que eu peguei de um texto dele. Quando eu vou falar sobre esse tema de garantia e mecanismo de pagamento, eu tenho um texto muito bom que ele escreveu sobre tradução, que era Rato ou Camundongo, tradução como negociação, antigo já. Quanto mais eu leio as coisas dele, não tive coragem ainda de ler O Nome da Rosa, mas eu li O Cemitério de Praga, que é fantástico, e eu sempre gostei bastante de literatura, gosto muito do Sherlock Holmes, enfim, do Poirot. Agora, por causa dos filmes recentes, todo mundo redescobriu os livros da Agatha Christie.
passei a minha adolescência lendo esses livros, enfim. Eu acho que isso é um pouco. Se você me der espaço, eu vou ficar falando aqui eternamente, mas enfim. Eu acho que isso resume bem o que eu gosto de fazer, e para quem gosta de café, eu sempre tô animado para debater sobre. O Renan posta vídeo. Faz tempo que você não posta, faz tempo que eu não vejo, Renan. No TikTok eu não tava conseguindo postar porque eu me impus um encargo de fazer uma edição muito complicada, e aí agora eu tô fazendo um pouquinho mais simples, eu tô postando no Instagram mesmo. Deixei aberto lá, porque aí eu posto também as coisas dos eventos e das coisas legais que a gente vai fazendo. Eu era muito resistente a essa ideia, até que um belo dia, enfim, por um incentivo da Via, minha esposa, ela falou, não, abre, posta aí o evento que você tá. Aí eu abri, postei e deixei aberto e comecei a mostrar o meu eu real, assim. Então, se vocês olharem lá, vai ter coisa sobre os meus hobbies, principalmente de café, e de vez em quando vai aparecer coisa do nosso mundo de parcerias por lá. Falando em redes sociais, a gente não conseguiu falar todos os tópicos que a gente queria, porque é pouco tempo, é muito tema e a conversa rola solta aqui, é muito legal. Renan, obrigada por contribuir com a gente. E para quem não viu e quer saber um pouco mais sobre alguns temas específicos que a gente não abordou aqui, eu ia convidar para ir lá no seu LinkedIn, ler esses textos, porque tem muitos tópicos que, enfim, tá lá escrito e muito bem escrito. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Renan, queria agradecer por toda a conversa, foi muito rica mesmo. Pena que durou pouco, acho que a gente tinha bastante tema para explorar, então fica aí o convite para a gente debater esse tema aí no futuro. Então, agradecer todo o conhecimento, pelo seu tempo, e também aí estamos de olho nas suas redes sociais para acompanhar seus hobbies e tudo que você vem escrevendo sobre esse assunto do nosso mundo de parcerias. E muito obrigada, Thaís, Felipe. Aproveito para pedir nossos likes e para vocês seguirem o nosso podcast, que toda semana tem episódio novo. Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal, do coração. Estamos sempre por aí, especialmente se for para debater as coisas boas aí que estão vindo pro nosso mundo de parcerias. Muito obrigado de novo pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês.